Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui para conversar com vocês sobre acordo entre sócios. Essa é muitas vezes uma modalidade esquecida, às vezes ignorada, mas não por vontade própria ou coisa do tipo, né? É o costume de muito empresário, muito operador jurídico também, de dar realmente prioridade a um instrumento bem tradicional que é o contrato social, né? Muitas vezes se pensa que apenas um bom planejamento societário é apenas um bom contrato social, é um contrato social bem elaborado, bem planejado, bem constituído. O que muitas vezes pode ser complementado através do acordo entre sócios, né? Então aqui nesse vídeo eu vou explicar 3 tópicos, né? Não vou esgotar a matéria até porque senão, né, é muito tempo aqui para falar no vídeo. Se alguém tiver alguma dúvida, fique à vontade de me chamar no direct, né? Estou aí para trocar uma ideia, bem tranquilo. Quem precisar, quem tiver interesse, pode vir conversar comigo sem problema nenhum, tá bom, gente? Então vamos lá. Antes de trabalhar esses 3 tópicos, então, eu vou deixar claro o que é o contrato social, né? E vou deixar claro o que é essencialmente o acordo entre sócios, tá bom? Então, o contrato social ele tem essa finalidade de deixar claro quem são os sócios, né? A forma de constituição, o tipo de empresa que está sendo constituído, enfim, toda uma situação de planejamento empresarial propriamente dito, inclusive definindo cotas e, claro, sem esquecer do fundamental que é o registro do contrato na junta comercial para que terceiros tenham conhecimento, ou seja, para que esse contrato social, né, tenha essa validade perante terceiros. Então, essencialmente, o contrato social tem essa linha, né? Tem essa pegada de trazer situações bem tradicionais perante a lei e que, como eu falei, né, obedece situações bem conservadoras para fins de constituição de empresa, né? E claro, como eu falei também, tem essa situação de você poder fazer realmente um bom planejamento através de um contrato social. Até aí tudo bem. Agora, quando você quer, essencialmente, trazer detalhes a mais que você não vai conseguir embarcar no contrato social, né? Você não vai conseguir trazer no contrato social, aí o que se predispõe é a se fazer um acordo entre sócios, né? Então, o que é o acordo entre sócios? Ele é algo que a gente chama de um contrato parasocial, ou seja, ele caminha paralelamente ao contrato social. E nele são colocadas algumas situações também bem específicas, né? Como, por exemplo, você pode definir quem vai ser o sócio, durante quanto tempo, ou eventualmente até um conselho de administração, né? Claro que aqui a gente está falando essencialmente da sociedade limitada, né? Então é importante que se diga isso, que aqui eu estou dando um foco maior para sociedades limitadas, né? Então, já indo de carona, né, já que eu falei dessa situação de administração de sociedade, então de cara a gente já percebe o primeiro benefício, né, essa primeira situação aí que o acordo entre sócios pode trazer de positivo, que é essa exatidão, né, de definir quem administrará a sociedade. Então, o administrador não precisa ser necessariamente o sócio, né, do negócio, mas deve ser qualificado para tal situação. Em relação a tempo de mandato, não existe uma obrigatoriedade em um período específico também de permanência no cargo. Esse acordo ele vai poder realmente trazer regras específicas quanto à administração dessa sociedade, estabelecendo inclusive quem serão os administradores e quais as qualificações necessárias e o próprio tempo de mandato, como eu já falei, né? Então, uma situação também interessante, conforme eu já comentei também, é a situação do conselho de administração, que ele não vai ser só administrado por uma diretoria, né? Então, muitas vezes é obrigatório, dependendo da modalidade, né? Mas, apesar de o conselho de administração ser mais comumente utilizado nas sociedades anônimas,
nada impede que uma diretoria seja constituída aí para fins de administração numa sociedade limitada, né? Afinal, o acordo entre sócios, sim, ele tem essa situação específica de deixar claro aí o acordo entre sócios, né? O acordo entre as partes, tá bom? Então tem essa primeira situação que tem muito a ver com deliberação, né? Que é um assunto paralelo aqui à definição de quem administra a sociedade. E quando bem colocado num acordo entre sócios, pode sim ser um bom braço, né? um bom parâmetro, né? Uma boa base para o contrato social funcionar e não ter grandes percalços aí, inclusive para fim de interpretação e aplicação prática, né? Então, a questão das deliberações é interessante abordar num vídeo separado só esse tema aqui, mas eu estou puxando esse gancho justamente para deixar claro o quão importante também a deliberação pode ser quando bem definida a sociedade, né? A administração da sociedade no acordo entre sócios. Segundo tópico aqui então, a questão da não competição. Esse tópico também é muito comum no acordo entre sócios, ele dita regra, né, ou algumas regras, em relação aos ex-sócios, ex-diretores e pessoas que pertenceram ao conselho de administração em outros cargos relevantes. Tá? Nesse documento poderão ser especificadas também as regras de sociedade e as situações em que esses profissionais ficarão comprometidos com essa sociedade, mesmo depois de todos os vínculos serem rompidos. Tá? Por exemplo, eles não poderão participar, dirigir ou fazer parte de outra sociedade cujo ramo de atividade será o mesmo da sociedade em questão durante 2 anos, sob pena de incorrerem penalidades previstas no acordo, que comumente estabelece multas bem elevadas, bem pesadas. Então, essa questão da não competição é uma cláusula bem comum, bastante usada e que também é de essencial importância. O terceiro tópico aqui, que faz parte de algumas matérias, inclusive no vídeo anterior sobre franquias eu abordei, e aqui está presente novamente, que é a solução da divergência, né? Então, é um item muito interessante para se utilizar, que é referente à situação, né, em atuação, né, de casos que sejam de extrema divergência e que não possam ser solucionadas de forma amigável pelas partes envolvidas, né? Então, embora o acordo entre sócios seja um documento elaborado e tenha uma intenção final de regular todas as disposições entre os sócios e trazer toda uma situação de prevenção também, nada está livre de uma situação de conflito enfim, tem situações que realmente precisam ser reguladas, inclusive para isso. Então, não raramente o acordo entre sócios prevê que, havendo conflitos não solucionados amigavelmente, esses deverão ser dirimidos, encaminhados para uma câmara de arbitragem. Tá? Por isso que eu comentei que esse assunto também já abordei em outros vídeos, outras matérias, porque a câmara de arbitragem, nesse caso, pode ser fundamental também como uma solução alternativa, né? Uma solução diferenciada para esse andamento de soluções de conflitos entre sócios. Tá? Então, essa situação da Câmara de Arbitragem ela tem sido muito utilizada e tem se demonstrado mais célere, muitas vezes, né, do que o Poder Judiciário. Né? Claro, conforme o caso, conforme a aplicação, enfim, tem toda uma situação prática que precisa ser considerada, que, inclusive, né, levado em conta a própria vontade de uma das partes em levar isso a uma Câmara de Arbitragem, né? Enfim, tem todas umas situações específicas e técnicas que podem também permitir que a demanda seja levada ao poder, podem ser levadas à Câmara de Arbitragem ao invés do Poder Judiciário, tá certo? Então, sempre com o intuito, essa cláusula é sempre pensada com o intuito de resolver rapidamente os problemas, mantendo a ordem e o bom prosseguimento das sociedades, né? Então, além de cláusulas que naturalmente mantenham a ordem prática da sociedade, é importante dizer que soluções de conflitos de maneira alternativa sempre são viáveis de se prever e de se aplicar em qualquer contrato e principalmente em contratos de grande
grande monta, né, grandes obrigações, que também pode ser o caso do acordo entre sócios. Tá bom, gente? Fica aqui as minhas considerações sobre esse tema. Como eu falei, se alguém tiver alguma dúvida, pode me chamar no direct, tá? A gente vai conversando. Forte abraço a todos e tamo junto. Qualquer coisa, vamos conversando. Até mais!